Olá, meus amados, bom dia, graça e paz, que Deus esteja de maneira tão especial derramando as bênçãos dele sobre cada família representada aqui. É uma bênção a gente poder começar o dia de mãos dadas com Jesus, clamando pela maior de todas as promessas, o derramamento do Espírito Santo, que extraordinário, né? Para esses últimos dias, Deus tem promessas para o seu povo. Eu penso que a gente está caminhando a passos largos para esse tempo. Estamos juntos, estamos juntos. Deus está reunindo um povo e saber que você está aqui de mãos dadas, está aqui unido num propósito. Isso é extraordinário. Deus tem um povo com propósito. Deus tem um povo unido em diferentes áreas, em diferentes encontros, em diferentes momentos, mas há um povo, há um só povo. Isso é lindo demais. Deus seja louvado, né? Eu venho hoje para a sala 57 faltando um dente, onde se me extraviou, onde se me extraviou um pedaço de mim. Mas hoje a gente já tem ali agenda para recuperar, viu, Pastor Wagner? Um pedaço do dente, Pastor Ideraldo. Mas vamos para cima, né? Isso é uma causa aí de algum incidente em algum momento. E ontem se me soltou uma obturação, mas estamos aí. O que importa é a gente estar pronto para servir a Jesus no momento que ele precisa. E é um privilégio imenso a gente poder estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E eu quero convidá-los a vir comigo a um desses textos de promessas extraordinárias, a vir a um desses textos onde também tem conselhos extraordinários, advertências para esse tempo, onde a gente tem acompanhado diferentes experiências no meio do povo de Deus. O livro de Segunda Crônicas, capítulo de número 15, nós vamos tomar três textos e vamos introduzir com Segunda Crônicas, capítulo de número 15, os versículos 1 ao 4, e vamos juntos tomar esse texto e vamos pensá-lo, amados. Eu penso que em tempos solenes, Deus sempre terá uma mensagem de advertência para o seu povo. Porque, como diz o apóstolo Pedro, Deus não quer que nenhum de nós nos perdamos, mas o propósito dele é que todos cheguemos ao arrependimento, o propósito dele é que todos cheguemos à experiência da vida eterna. E nós vamos tomar aqui um texto que sim traz um tom triste, mas ao mesmo tempo traz um abraço extraordinário de Jesus. Traz traz um chamado, nessa advertência vai trazer um chamado do Espírito Santo para uma vigilância contínua. O texto começa dizendo no versículo de número 1: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Essa é uma afirmação tão poderosa. O Senhor está convosco. Mas agora vem o condicional desta promessa: enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse,
e sem lei, versículo de número 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Palavra do Senhor. Esse texto, esse texto traz algumas ideias que a gente precisa desfrutar, a gente precisa aproveitar também como advertência para tempos tão importantes. Eu gosto, por exemplo, quando o texto abre, o texto abre com uma afirmação destas que a gente precisa ter presente para nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente está falando de um profeta do Senhor, Azarias. Azarias vem à presença do rei com uma mensagem muito forte e uma mensagem muito poderosa. E eu gosto como o profeta abre, ou como o cronista abre a mensagem do profeta dizendo que ele tem autoridade para dizer o que vai dizer. Vamos pensar, Asa retorna de uma batalha, e quando retorna da batalha, esse homem que havia se dedicado ou posto a sua vida em favor dos propósitos de Deus, e quando ele retorna dessa batalha, ele tem um encontro especial com o profeta. E, e a gente encontra aqui que o profeta ele não vem em nome senão do Espírito Santo. Ele vem em nome daquele que dá vitórias. Ele vem em nome daquele que também havia posto asa para reinar. E é lindo ver que a mensagem abre dizendo: ele fala, ele o que ele vai dizer, ele o fará, porque ele tem o Espírito de Deus sobre ele. A gente tem vivido tempos escassos. A gente tem vivido tempos, eu penso que mais com experiências mais religiosas que espirituais, e a gente está carecendo tanto de que o Espírito de Deus seja sobre o seu povo. Eu estou sonhando, amados, com o tempo em que esta igreja terá o Espírito conduzindo o seu povo para cumprir a missão, assim de um lado para outro, de um lado para outro, até que essa terra seja cheia da mensagem de Apocalipse 14, e então virá o fim. Eu estou sonhando com esse tempo. O profeta, ele introduz sua mensagem colocando uma base extraordinária, que é a base do relacionamento com Deus, e precisa ser uma busca voluntária, mas também uma busca contínua. É lindo quando ele vai fazer as aplicações desse texto e vai dizer que é necessário que isso seja contínuo, não circunstancial, mas ele faz uma aplicação também às circunstâncias contemporâneas da igreja naquele tempo. E como a gente vai encontrar tanto em Apocalipse como em Crônica, perdão, como em Cantares, que essa também pode ser uma experiência contemporânea da igreja. Então a gente precisa ter os olhos muito abertos, porque aquilo que foi escrito, diz o apóstolo, para nosso ensino foi escrito. E a profeta vai mencionar que a gente não pode se esquecer daquilo que foi história no povo de Deus, porque senão a gente está fadado a repetir também erros. E a gente precisa ter isso tão presente.
Vou repetir a ideia quando Asa introduz a sua mensagem para evitar qualquer mal-entendido com respeito à credibilidade do profeta, né? Então o cronista vai introduzir o discurso, observando que sobre ele veio o Espírito de Deus. Isso, isso é sumamente relevante nesse texto. E essa introdução, e essa introdução do discurso de Azarias, ela pode ter sido necessária, porque ele fala de uma forma apavoradora a Asa. Vamos pensar juntos no Antigo Testamento, palavras positivas para um rei eram com frequência associadas a falsos profetas. Era muito comum que falsos profetas se beneficiasse de estar tão próximo do rei ou dos reis em Israel e os animava com palavras que não vinham do trono do Senhor. Então essa fala do cronista, ela é simplesmente uma estrutura dá uma estrutura à fala do profeta, dá uma origem, dá também uma autoridade que a gente precisa prestar atenção com um pouco mais de carinho. Azarias, ele insiste em certas formas ou em reformas sociais e religiosas que desafiam não somente o leitor do pós-exílio, mas eu penso que desafia a nós também. E a gente precisa dar o nosso coração a estas falas. Primeiro, ele afirma que o Senhor está conosco. Você vai se lembrar de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus diz: Sim, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós também somos conscientes de que essa promessa ela é condicional. Da mesma maneira que o profeta vai falar aqui agora ao rei, a Israel, é, vai falar a Judá e a Benjamim, a gente também é consciente de que esta promessa ela é condicional. Quando o Senhor estava com o seu povo, quando Deus liderava as batalhas do seu povo, lhes garantia a vitória. Deus lhes garantia a vitória. E amados, nós precisamos ter isso tão claro hoje. Deus é o que garante as vitórias do seu povo. A gente não pode ter isso num cantinho esquecido lá na memória. É Deus que ainda garante as vitórias do seu povo. Eu tenho um desses temas onde eu mostro ao longo da Bíblia como Deus sempre desejou estar lado a lado com o seu povo desde o Éden, passando pela construção ali do tabernáculo no deserto, depois o templo e depois os profetas e vem os 400 anos de silêncio de Deus, mas Jesus irrompe a história. Então, se fazendo carne, quando ele vai embora, ele põe o Espírito Santo para ser o mentor desta igreja. E quando você chega no Apocalipse, ele diz: Olha, e o meu tabernáculo agora vai ser no meio de vocês, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Olha como Deus tem no coração um desejo contínuo de estar conosco, de estar lado a lado conosco. Aquele que veio e rompeu a história, ele mesmo chega com um nome chamado Emanuel para dizer: Eu estou convosco. Que extraordinário é o desejo do coração de Deus de estar com o seu povo. Mas a gente tem vivido uma experiência de migalhas e não é uma culpa do Senhor. É como diz o profeta, é como diz o profeta, é que na verdade ele está conosco quando de coração a gente se empenha em buscá-lo. Sabe, para Deus reunir-se ao seu povo em batalha, tem aqui algumas condições. E então diz: enquanto vocês estiverem com o Senhor, Ele estará com vocês. Diz o texto. Olha, eu vou repetir o texto aqui no versículo, se me escapou aqui, ó. É, diz o Senhor.
O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, e se o deixardes, ele vos deixará. Essa é uma promessa que traz ao mesmo tempo esperança, traz uma advertência muito grande. E a gente precisa pensar nisso com todo carinho. Deus só se aliava a Israel quando Israel se aliava a ele. Somente quando Israel se aliava a ele. Azarias então vai dizer: se o buscardes, ele se deixará achar. Período de uma monarquia dividida. E é interessante como Deus está disposto a seguir o seu povo de perto, mas agora então condicionado. Já é uma promessa que a gente vai ver também em Salomão, é uma promessa que a gente vai ver na inauguração do templo. Amados, Deus está à disposição do seu povo. Eu acho que, eu acho não, isso é uma palavra muito, é uma promessa muito frequente na Bíblia, no Espírito de Profecia. Deus nunca esteve tão desejoso de ser achado pelo seu povo. Deus nunca teve tão desejoso de derramar o seu espírito sobre o seu povo para que a obra seja completada nesse período que a gente está vivendo. Ontem, sentado em casa, aqui com a minha irmã, com a minha esposa e com a minha sobrinha, enquanto a gente almoçava, a gente comentando das aberrações desse tempo, a gente comentando dessas aberrações, as pessoas estão perdendo a identidade porque está vivendo tão longe do Senhor. As pessoas estão doentes mentalmente sem Deus. E Deus desejoso de ser achado por um povo que em algum momento o abandonou. E o profeta ele vai alertar contra esse abandono de Deus. Por isso ele vai dizer que Deus se deixará achar. É uma terminologia que vai aparecer muito frequente no Antigo Testamento. Vai aparecer frequente nos Salmos. Deus quer se deixar ser achado por seu povo. Agora, entendamos, isso no Antigo Testamento tem muito que ver, esse abandono de Deus tem muito que ver com cair maldições sobre esse abandono da aliança. E a gente precisa ter isso tão ciente. Caminhar com Deus, buscar a Deus, Ele se deixará achar e dará sentido à nossa vida. Trará, trará rumos à nossa vida. As pessoas estão tão vazias. Eu estou lidando com gente menor agora. Eu voltei para o internato. E nesse regresso para o internato, a gente está encontrando uma geração de meninos e meninas que precisa ser conduzidos a esse oásis, porque está vivendo uma vida tão flutuante, sabe? E eu encontro com esse Deus desejoso de encher e preencher vidas vazias. Amados, vamos para o que é uma parte central nesse texto, o que tem que ver com o versículo de número 3. Vocês percebem ali que o profeta ele faz um enfoque doutrinário, mas depois o seu discurso volta para uma ilustração que dói o coração da gente. Eu acho que esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Está entre aqueles textos tristes da Bíblia, na verdade. O profeta vai lembrar ao rei desse período dos juízes. E durante aquela época, vai dizer que Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Claro que isso vai tanger a idolatria, mas eu queria que nós pudéssemos pensar com carinho um par de ideias.
A Bíblia vai dizer: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Queridos, como é possível que Israel, o povo de Deus, estava sem Deus? O que sucedeu ali? O que sucedia ali para Israel viver essa experiência tão enfatizada nesse texto de uma forma tão negativa? Como é possível que Israel, sendo o povo de Deus, estava vivendo sem Deus? Vamos pensar juntos. Como é possível ser cristão sem Cristo? Como é possível ser de Deus sem Deus? Deus tinha uma aliança com o seu povo, Deus o havia escolhido o seu povo. Isso tinha implicações que talvez nos ajude a entender um pouco mais esta afirmação, mas eu queria que nós trouxéssemos não somente para aquele contemporâneo pós-exílico, mas também para nossos dias. Se nós vamos a um texto conhecido da mensagem à Laodiceia, Apocalipse 14, perdão, Apocalipse capítulo 3, que começa a mensagem à Laodiceia no versículo 14. Se a gente chega no versículo 20, a gente vai encontrar com Jesus que está do lado de fora da porta, desejoso de entrar. Isso me faz pensar, amados, que se a gente descuida, a gente também pode ter a experiência de estar caminhando dentro da igreja de Deus, mas com uma experiência de um Jesus aquém da nossa religião. É muito fácil, e a gente precisa entender isso. É muito fácil ser religioso sem Deus. Vamos pensar, eu lendo a Bíblia, eu não encontro nenhum grupo tão religioso como os fariseus. Eu não encontro nenhum grupo tão ocupado nas cerimônias religiosas como os fariseus. Mas é tão triste a gente ouvir Jesus olhar para eles e chamá-los de sepulcros vazios, embranquecidos, mas por dentro não tinha conteúdo, não tinha nada de espiritual. Então a gente olha para esse texto e a gente precisa pensar na gente. Quando eu caso esse texto com a mensagem de Laodiceia, você sabe que uma vez uma irmã me perguntou, mas pastor, a mensagem de Apocalipse 3:20 não está pensado para quem, não é um texto que está pensado para as pessoas que estão lá fora sem Deus? Eu disse, não, irmã, absolutamente. A mensagem a Laodiceia começa dizendo assim ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, e quando a gente chega no Apocalipse 14, o anjo que tem a responsabilidade de conduzir o evangelho para o mundo, é esse anjo que tem a mensagem do evangelho para pregar a toda nação e tribo, língua e povo, a todo esse mundo que está embriagado com a mensagem de Babilônia. Então a mensagem de Apocalipse 3, do versículo 14 adiante, a mensagem à Laodiceia. Ela é uma mensagem para dentro, vamos pensar. A mensagem das cartas, das 7 cartas, a mensagem às 7 igrejas, ela é uma mensagem pensada para descrever a experiência da igreja por dentro. Enquanto que a mensagem dos selos tem que ver com a pressão que a igreja está vivendo de fora para dentro, mas as cartas às igrejas têm que ver com essa experiência que a igreja está vivendo do lado de dentro. E o versículo 20 me diz que Jesus está do lado de fora pedindo para entrar, pedindo para entrar. Se a gente ler isso com um pouco mais de olhos espirituais, a gente vai se dar conta de que nós estamos muito próximos dessa experiência de Israel. Israel, vou repetir, o povo de Deus, mas vivia uma experiência sem o verdadeiro Deus.
friso, Israel tinha a experiência de estar buscando a idolatria. Eu não posso, eu não posso omitir aqui essa parte da verdade da experiência de Israel. Mas veja, Israel estava vivendo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse. E a gente está vivendo um tempo onde a igreja está fazendo ouvidos, não sei se surdos seria a palavra ideal, mas a gente está chegando num tempo aonde a gente tem uma irmandade, onde está tendo dificuldade de ouvir as exortações da igreja. Não se submete às exortações da igreja. E me faz pensar também essa parte do texto. Sabe, tem igrejas, amados, onde os pastores são membros, não tem voz ativa já. É um mais no meio da multidão, os anciãos não têm voz ativa entre o seu povo, líderes de jovens cumprem um papel, cumprem um papel, sabe, de burocracia já. E por que que a igreja está vivendo essa experiência também em tempos atuais? São coisas para a gente pensar. E pensar numa igreja, num povo de Deus, vivendo também sem lei. Quantos lares, quantos lares aonde a lei do Senhor tem ocupado um lugar secundário, terciário, e eu poderia ir baixando a escada. Coisas para a gente pensar. Isso, isso marca a ampla apostasia que caracterizou aquele período. Marca isso. E a gente precisa ser vigilante. A gente precisa ser muito vigilante. Eu queria, eu queria já para pensar numa conclusão, ir a Apocalipse, capítulo de número 3. Jesus, na verdade, nas cartas às igrejas, Jesus vai se apresentar, eu já falei disso uma vez na sala 57. é, é, Jesus vai se apresentar de formas diferentes para cada etapa do cristianismo, para cada igreja. Se você perceber no capítulo 2, versículo 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. E não vou me ater a explicar agora, mas no versículo número 8, essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. É a maneira como ele se apresenta a Esmirna. Ele se apresenta à igreja em Pérgamo dizendo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sim? E no mesmo capítulo, ainda no versículo 18, a igreja de Tiatira: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze e ao bronze polido. Já no capítulo 3, versículo de número 1, a igreja em Sardes: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No versículo de número 7, no mesmo capítulo 3, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E a igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém. Quando Jesus se apresenta como Amém, ele está dizendo que aqui tudo vai terminar. Ele está dizendo que aqui é o fim de todas as coisas e nós precisamos estar tão atentos. Ele está disposto a ser achado, ele está disposto a ser encontrado, ele está disposto a voltar para a nossa experiência. Ele verdadeiramente quer ser Deus conosco. Deus não quer estar sentado a um lado da nossa rotina de trabalho. Deus não quer estar sentado a um lado, jovem, da sua experiência na faculdade, da sua experiência ali na sala de aula do colégio, da sua experiência gigante no dia a dia. Ei, princesa, olha aqui para mim.
desejo do coração de Deus é ser conosco em tudo. Por que que a gente tem vivido a experiência de que Deus está presente na igreja? Se a gente olhar para o dia a dia, para a rotina dos irmãos, sabe, as pessoas vão para a igreja com, me permite crer, as pessoas vão para a igreja ainda com aquela experiência de que Deus está presente. Mas quando sai da igreja, o seu vocabulário já não é de cristão. O que vem na Netflix, o que, o que rola tanto a tela dos seus celulares, não tem tanto o que ver com essa experiência de que tem uma presença santa do seu lado, de que vivemos continuamente na presença do Senhor. Se você olhar para as igrejas, perdão, se você olhar para as cidades de interior, você vai encontrar com uma réplica muito tênue da experiência de Israel quando montava o tabernáculo no deserto. Comumente você vai encontrar a Igreja Católica colocada aqui no centro da cidade, a igreja está colocada ali na praça central e a cidade ela vai crescendo ao redor desta praça central, vai crescendo, vai se expandindo a partir desse centro. Assim era a experiência de Israel. Só que em Israel, a Shekinah do Senhor estava ali. E hoje, onde está a presença de Deus? Termino, termino com um texto lá no livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares, segundo a sua Bíblia. No livro de Cantares, ou de Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 5, tem uma experiência aqui desta esposa e esse esposo, vamos fazer a aplicação espiritual. Essa esposa dormia, diz o versículo de número 2, capítulo de número 5. Vai dizer assim: eu dormia. A gente poderia fazer já uma aplicação da experiência espiritual da igreja nesse tempo, mas vamos deixar que cada um tome o seu dia a dia. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Repito a ideia, batendo porque está do lado de fora. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E o versículo de número 3 me lembra muito a experiência da igreja em Laodiceia, do seu conforto, da sua experiência de satisfação com o que tem conquistado. E diz assim: já me despi da minha túnica e de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Olha que comodidade. O meu amado meteu a mão por uma fresta. O meu coração se comoveu ou se derreteu. De repente, a sua versão vai dizer se derreteu por amor dele. Essa igreja que está do lado de dentro, um Cristo do lado de fora, essa igreja, ela ama Jesus, a tal ponto que o chama de amado em mais de uma oportunidade. Ama Jesus, sonha com a eternidade, quer estar com ele no céu, mas o seu amado está do lado de fora da sua experiência. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora, e a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o
e já não me respondeu. Eu termino com esse texto porque Crônicas me apresenta a experiência de um Deus que quer ser achado. E o livro de Cantares me fala de uma experiência que logo, logo ela será uma realidade para este mundo. As pessoas buscarão ao Senhor, mas já será um pouco tarde. Por isso, Paulo vai dizer lá no livro de Hebreus: hoje, se ouvires a sua voz, é o tempo, é o tempo, é o tempo. Que nos falta? Se a gente tem o Espírito à disposição, esperando que clamemos, que pidamos, que o invoquemos, e Ele está disposto a ser achado. Eu te coloco diante da maior promessa para esse tempo. Eu te coloco adiante da maior promessa para esta igreja. Se Paulo, um homem solitário, se Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, sacudiu o mundo antigo, o que será desse mundo com esta igreja cheia do Espírito Santo? Varremos esse mundo com o Evangelho logo, logo. E Mateus 24:14 se cumprirá. E o Evangelho do Reino então será pregado a todas as nações. E então, irmã Fátima, virá o fim. Pastor Ludogério, imagina, imagina Pastor Ideraldo, virá o fim. Virá o fim, irmã Vera. Sabe, Pastor Wagner, a gente não pode se cansar dessa nossa busca. A profeta do Senhor vai falar de gotas, mas eu estou imaginando quando este céu for aberto e Deus derramar então, Pastor Ideraldo, essa chuva torrencial. E Ele está esperando para ser achado, irmã Soraya, irmã Miriam. Graças a Deus por homens e mulheres como vocês, irmã Leila. Deus seja louvado por homens e mulheres que estão assim desejosos desse tempo, irmã Solange. Irmã Val, não cesse, não cesse, não cesse, irmã Rosângela, não cesse, irmã Ana Paula, irmã Ilza, por favor, irmão Messias, irmã Eliane, irmão Elias, irmão Manuel, irmão José Leôncio. Deus quer levantar homens e mulheres com um clamor único para esse tempo. E eu os coloco diante do trono do Senhor. Eu os coloco diante do trono do Senhor. Eu te convido a colocar agora a sua cabecinha no ombro de Jesus. E eu te convido agora a ir para a presença dele, para a gente clamar a ele: Senhor, não deixa a gente viver a experiência de Israel, de viver sem o Senhor, de nos iludirmos
de que está tudo bem e quando na verdade Deus está do lado de fora. A gente precisa clamar a Deus para nos ajudar, irmão Bola, porque há uma linha muito tênue e se a gente não viver a experiência espiritual, a gente corre o risco de ter Jesus tão distante do lado de fora, quando em realidade a gente vai ver uma experiência uma experiência espiritual tão magra, tão anoréxica. Que Deus nos abençoe. Vamos conversar com Jesus. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Senhor que com um coração tão cheio de amor para dar, o Senhor mesmo deu o seu Filho por nós na cruz, para nos resgatar de uma experiência vazia. E eu olho, Jesus amado, para João 3,16, para João 13, versículo 1, quando Deus deu o Senhor até o último instante, até a morte, não somente morte de cruz, como diz o apóstolo, e assim a gente entende, mas até a segunda morte por amor de nós. Uau! Que amor é esse, Jesus, que o Senhor se despiu da sua realeza para descer às profundezas da segunda morte, para nos resgatar de uma experiência sem o Senhor. E o Senhor nos deseja reunir tão contigo, a ponto que o Senhor desceu aqui para assumir o título de Emanuel. Que profunda experiência. E o Senhor veio e pôs a sua vida na cruz. O Senhor veio e pôs a sua vida na morte para nos dar vida. O Senhor pôs a sua vida na maldição para nos abençoar. O Senhor pôs a sua vida no sepulcro para nos dar o céu. E dali o Senhor ressuscitou e precisou ir embora para seguir o ministério intercessor aí no céu. Mas que privilégio que o Senhor não nos deixou órfãos. E temos hoje, Espírito Santo, Senhor, aqui do nosso lado, insistindo tanto em entrar, insistindo tanto em nos batizar, insistindo tanto em ser Senhor da nossa vida, em ser o mentor da nossa caminhada espiritual, da nossa experiência que muitas vezes tem sido mais religiosa que espiritual. E nós imploramos ao Senhor, nós nos deixamos ser tomados pela mão como um bebê que precisa dar passos iniciais. Nos tome pela mão, nos conduza por caminhos que agradem o céu. Não nos deixe ter a experiência do adolescente que quer ter 18 para ser independente. Nós não queremos ter uma experiência religiosa independente, mas clamar tanto ao Senhor, ser possuído tanto pelo Senhor, a tal ponto que o Senhor influencie vidas através de nós. Não é um jargão desta sala, mas nós queremos nos derramar e derramar o Senhor para outras vidas. Nós queremos ser fonte, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos, Espírito Santo. Nós oramos que nos livre
de viver a experiência sem o Senhor, sem o seu sacerdócio, e nos livre de viver sem a sua lei. Nós oramos no nome de Jesus, confiados no nosso mentor, o Espírito Santo. Amém. Obrigado, amado. Obrigado, amados. Que Deus nos abençoe. E benção, meu pastor Celso, às vezes até nos assusta, né? Mas esse desejo, né, da parte de Deus, e ele já fez tudo, né? Dessa proximidade conosco, né? A palavra que eu ia dizer, como o senhor estava aí, às vezes as palavras nos faltam, né? Mas é porque algumas palavras elas chegam a nos assustar, principalmente no mundo hoje que é, muitas vezes tem um linguajar tão baixo, né? Mas eu acho que a palavra certa é a palavra intimidade, né? Esse desejo de Deus, né? Essa vontade dele, né? De estabelecer esse vínculo de intimidade conosco, né? E aí, como o senhor termina aí dizendo, e aí sim nós estamos prontos, né? Para que ele venha buscar e para nos levar. Mas a gente poderia até dizer que ele vem buscar esses, né? Esses Esses, e que unicamente esses. que estabeleceram esse laço de intimidade. Essa é a palavra, né? No sentido puro da palavra, né? É isso que Deus espera de nós, né? Que Eu tenho um responsabilidade. tema, eu tenho um tema, amado, onde a gente fala sobre isso, sabe? Dessa experiência da intimidade, porque em tempos de relacionamentos tão superficiais, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. E o conhecer em João tange exatamente essa intimidade, tange exatamente esse caminhar de mãos dadas, tange exatamente essa experiência de pôr a cabecinha no colo de Jesus, no ombro de Jesus, como fez João. E isso é de uma intimidade tão extraordinária, né? Que lindo isso. É maravilhoso, né? E o quanto isso, como eu comecei falando aqui, acho que é porque eu levantei hoje, a gente estava desacostumado, né? E aqui na minha região deu uma esfriada, né? Mas Por aqui isso, também. isso aquece o nosso coração, né? Isso aquece o nosso coração. E é isso que precisamos buscar. Obrigado, viu, Pastor Celso, por nos lembrar, né? Alguém disse aqui, a Vânia, né? Ela disse assim, olha, que palavras, pastor, que possamos abrir os nossos olhos e saber que a intimidade com Deus é tudo, né? Isso mesmo, viu, mano? Que Deus abençoe. E já tem alguém aqui, a Margarete, dizendo que ama o Senhor, Pastor Celso. Então Deus eu seja preciso louvado, meus dizer, amados. em nome da Sala 57, Pastor Celso, nós o amamos. Precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e cremos mais em Deus porque você existe. Que Deus continue lhe abençoando aí na sua missão, na sua jornada, juntamente com a sua família. Orem por este servidor. A gente tem a experiência de ser cuidado por tantos de vocês. Que o nosso coração esteja tão disposto a derramar esse amor, e ajudar tantos nossos a desenvolver essa experiência da intimidade, da busca pelo Espírito Santo, porque Deus quer influenciar um povo, uma geração inteira, para cumprir exatamente com esses símbolos que nós temos aqui na sala 57. Amém. Que Deus te abençoe tanto. Obrigado, meu amado. Amém. Eu que Obrigado. E a gente agradeço está imensamente. junto até depois do fim, não esquece isso. Amém. Amamos. Queridos, Amamos como é vocês. bom. Obrigado, Pastor Celso. Que maravilha, né? Como é gostoso, né? Esse aquecer o coração na presença de Deus, essa companhia. O ruído parou, isso é bom. A gente estava falando que você mora numa comunidade e que se a gente ouvir algum barulho aí de repente, é porque aí na comunidade é meio frisson e as pessoas falam alto, xingam, É, é e verdade.
E não tem como você fugir disso, né? Então, ela está numa comunidade, irmãos, que é bem delicada. Se você ouvir algum barulho extra por aí, desconsidere, porque é o ambiente que ela mora, os desafios que esse ambiente traz, né? Por enquanto, viu, pastor? Porque eu fui contemplada com um apartamento e logo sairei daqui. Amém. A gente cresce na vida, né, Lilian? É Baixa um verdade. pouquinho o seu telefone, está cortando um pouquinho sua cabeça, o restante está tudo certinho. Para você aparecer no formato todo aí. Aí, ótimo, pronto, ficamos adequados agora. Lilian, a sua história é de uma mulher muito resiliente, mas muito forte mesmo, porque você perdeu sua mãe logo muito cedo, aos 8 anos. O seu pai era alcoólatra e logo depois que a sua mãe morre, o seu pai faz uma coisa assim, absolutamente. Ele já morreu há 10 anos, Sim. desafio muito grande, porque ele. Quantos irmãos eram quando sua mãe faleceu? É, nós somos em quatro. Eu a caçula. Você é a menorzinha. Quais eram as idades? Só para a gente entender o tamanho do desafio. É, ela faleceu em 85 e meu irmão mais velho tinha 17 anos. É, a minha irmã abaixo dele tinha 16. A outra tinha 14 e eu com 8 para 9 anos. 17, 16, 14 e 8. 8 para 9 anos eu ia E aí o completar. seu pai chega e diz assim, ó, eu não quero mais morar com vocês. Sim, Vocês caçem um jeito de morar com alguém da família, porque essa casa é minha. exatamente. E ele sai distribuindo você na casa de parentes que, como vocês, eram necessitados também, família simples, e ninguém tinha condição de assumir responsabilidades. Verdade. Você mora com um parente durante algum tempo e depois volta a morar com ele, porque ele convence você, enfim, você vai morar com ele. E você Sim, vai com ele até 12 anos, mas não dá certo, né? sim, Não dá verdade. certo porque a relação com a mulher que ele estava casado não era boa com você. No começo é como tudo, né? No começo foi bom, né? Mas depois começou problemas, né? Assim, De ela, relacionamento, ela não aceitava tanto. Você começou a se é, tratar você na frente do seu pai, não, mas quando ele se não, ausentava, você virava vítima, né? exatamente. Ela às vezes discutia com ele, às vezes descontava em mim e eu ouvia palavras terríveis, né? Bem feito que sua mãe morreu, e daí por diante. Você não suporta mais essa situação e decide ir morar com uma irmã sua, que também morava no lugar pequenininho, É, situações muito complexas. Ela recebeu você, porque é irmã, e lá também ficou muito difícil para você, muito embora ela tivesse boa vontade de fazer isso, né? sim, verdade. Muito difícil, né? Eu tirei praticamente a privacidade, né, dela com o esposo. E, e foi muito difícil, né, esse período. Até que você começa um relacionamento aos 14, Sim, e a gente estava discutindo aqui, quando eu colhi seu testemunho, a conversa que nós tivemos, que você acaba saindo para um casamento não pelo motivo adequado, que era o amor ao cônjuge, né? Só um sim, minutinho, só um minutinho. tá. Sabe por que que eu fechei e abri? Porque eu espirrei, você acredita, Thalita? Eu não podia espirrar no ar, né, irmãos? Então eu tive que correr para dar tempo. E aí, filha, você se vê muito sob pressão, porque imagina, né? Até 8 anos a gente não se entende como gente, né? Dependente completamente do pai e da mãe, perde a mãe, o pai literalmente repele vocês. Você está na casa de uma irmã, tirando a privacidade da irmã, com 14 anos de idade. Imagina, você está completamente sem direção. E aí É, você pensa, eu sentia muita falta da minha mãe, né, muita carência dela, porque eu era caçula e eu era mais apegada com ela, né? uhum. E, e,
E ela faleceu de câncer e a gente sofreu junto com ela, né? Quem sofre com essa doença sabe que quem está junto vivencia, né, o sofrimento junto, né? Então foi muito difícil, né? E eu sentia muita falta dela e eu tentei buscar, né, um lar, né, um amor, alguém que me acolhesse, que me amasse de verdade. E na inocência eu acabei me envolvendo, né, com um rapaz que era apenas 2 anos mais velho que eu, até por não ter onde, não que não tinha onde ficar, eu estava na casa da minha irmã, mas estava ali incomodando, né, tirando ela sem privacidade e também decidi, ele me chamou para ir morar com ele e eu fui, né, Tá. em busca de um lar. Enquanto eu explico para eles essa fase, vai no volume do seu fone e tenta colocar no maior volume possível, tá? Queridos, o que está acontecendo com ela é um negócio assim, para uma criança, para uma adolescente, para a formação desse adolescente, um negócio muito difícil, muito difícil. Ela decide se casar literalmente para se ver livre daquela situação e no entendimento dela, se ela se casasse, ela teria o lugar dela, teria alguém para cuidar dela, essa carência afetiva seria ajustada de alguma forma na figura masculina do marido, e ela decide casar pelo motivo errado. A ação certa com o motivo errado. Vou casar não porque eu amo, mas porque eu preciso. Aí iniciou na vida da Lili uma sucessão de acontecimentos afetivos que não ajudaram na construção posterior a tanto sofrimento familiar. Mas uma tônica aparece no meio de tudo isso que mostra como Deus é bom e cuida da Lília, e cuida de mim, e cuida de você o tempo inteiro, o tempo inteiro. Volta a ativar o seu som, Lilian, por favor. Pronto. Lilian, quando você casa e sai da casa, como eu estava explicando, sai da casa da sua irmã, você vive uma sucessão de frustrações afetivas, que a gente não vai entrar nelas aqui, porque não precisa, Tá mas certo. no meio de um negócio desse, uma irmã sua conhece um rapaz adventista, eles têm algum tipo de relação ali, e esse rapaz traz o adventismo para vocês. Sim. E é assim que você tem o primeiro contato com a igreja adventista. O primeiro contato foi esse, né? Foi um mês antes do falecimento da minha mãe, né? A, a minha irmã, ela conheceu um rapaz e ele de família adventista, e aí os irmãos foram na minha casa fazer uma visita para minha mãe, né? E levar a palavra de Deus, a esperança da volta de Jesus, e pregaram para ela e ela aceitou, né? Porque ela era uma mulher muito temente a Deus, né? E ensinou a gente a respeitar, honrar o meu pai, mesmo sendo da forma como ele era. E ela falava, não, ele é o pai de vocês, né? A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. E a gente foi criado assim, né? Então, independente do que ele era, do que ele fazia, a gente tinha, ela era uma mulher assim do lar, né? Voltada para os filhos, para o esposo, para o marido, e ela sempre com a Bíblia, sempre, ela era da religião católica e ela sempre na missa e ensinando a gente, né? Ela era literalmente uma boa católica, né, Lilian? Era dizimista, viu? Temente a Deus, Temente a dizimista, Deus, né? dizimista. Tem É, muito católico lindo, irmãos, que professa uma fé linda, e só, ela era uma né? mulher que ela tirava do dela para cobrir a necessidade do próximo, literalmente. Ela tirava, muitas vezes Ela, ela tirou alimento de casa para dar para alguém que estava necessitado,
Ela não conhecia o Adventismo, começou a receber estudo bíblico, ela estudou sobre a volta de Jesus. Ela, nesse estudo, que os irmãos agiram rapidamente, graças a Deus, né? Foram parar dentro da sua casa, deram estudo para ela, e um pouco tempo antes dela morrer, ela aceitou Jesus, aceitou que ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então ela descansa, não teve tempo de ser batizada, não mas deu tempo. descansou crendo na mensagem. Amém? Crendo nessa esperança da volta de Jesus e da ressurreição, Que coisa né? linda isso. No meio de toda a turbulência, Deus envia uma família para iniciar o adventismo na sua vida. Só que você não se batiza nesse período. É porque nesse período eu tinha exatamente essa idade, 8 para 9 anos, né? Muito novinha, né? Muito novinha É, para e uma aí menina não de família não adventista, né? Muito novinha. ninguém era. Até hoje, só eu sou adventista dos meus irmãos, né? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você é a maioria. Amém, Na sua casa, só você é adventista, mas você é a maioria. Sabe por quê? Quem está com Deus, Lilian, é a maioria. amém, é Você verdade. sempre será a maioria. Quem está com Deus sempre será a maioria. A maioria de seus irmãos não são adventistas, mas você é a maioria na sua casa. Amém, Agora pega a ideia. Deus planta uma semente bem aí, porque no meio desse, olha como é que é legal, como Deus trabalha, Lilian. Você vai fazendo a narrativa de uma vida muito sofrida. E talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que a vida é muito sofrida. A Lília não pediu para nascer numa família que o pai era alcoólatra e que a mãe falece tão cedo. Ela não pediu para nascer. Irmãos, tem coisa que vem para a nossa vida que é simplesmente ou de forma complexa pelo fato da gente nascer nesse mundo. é verdade. Nasceu, Lilian, nasceu aqui, já tem uma dose de sofrimento que todos nós vamos passar por ela. E não é culpa nossa. Você não pediu para nascer nessa família. Não. Mas eu fui ensinada a. Quando minha mãe faleceu, eu morei um tempo, assim, de imediato, porque meu pai expulsou, né, os filhos de casa. Eu fiquei na casa da minha avó. E ela era uma católica roxa, assim, né? Ela rezava o terço 3 vezes ao dia. Ela é uma católica que nós adventistas deveríamos ser. Nossa, e ela fazia, Deixa e eu só tinha completar outros a frase. netos? Deixa eu só completar a frase. Ela é uma católica que todos nós adventistas deveríamos ser. Ou seja, Sim, do jeito que ela pratica o catolicismo, nós adventistas teríamos que praticar o adventismo. é verdade. Aí É ela isso que eu estou falava, querendo dizer. Ah, tinha eu e tinha outras netas, né, junto com ela, mas ela só queria eu para ir no quarto, fechar a porta e rezar com ela. Então ela falava, não, mas eu gosto que você que vem rezar comigo, porque você lê bem, você tem paciência, ela não enxergava direito, então ela vinha com várias rezas, né? A reza de Santo Antônio, e ela fazia eu rezar o terço 3 vezes no dia com ela. eita, Então, católica roxa! O e Antônio eu rezei, eu Monjardim. decorava aquelas orações, e ali foi nascendo no Lilian, meu coração o desejo de amar a Deus, né? sim, ela foi te apresentando Deus dessa maneira, É, né? é, Deixa eu mostrar uma sim, coisa para você, Lilian. O Antônio Monjardim, ó. Onde é que ele está assistindo a sala? Dentro do carro, irmãos. É uma beleza. A Irani também. A Irani está lá dentro do carro assistindo, ó. Ó. Aí, Irani, beleza? Aí a Thalita, que vai pregar a sexta, está na casa dela. A Eliane Bis, que assiste a sala todo dia, está na casa dela. O Leontino assiste a sala todo dia, é no mesmo lugar, viu, irmãos? É no mesmo lugar. Todos os dias com a camiseta da sala. Lilian é extraordinário. A sala amém, acontece de muitas maneiras, em muitos lugares. E eu glorifico a Deus por isso. Lilian, você vai crescer no meio desse desespero todo, de tantas dificuldades. Você vai sofrendo aqui, sofrendo ali, caindo, levantando.
E essa semente do adventismo fica na sua cabeça. Quando É, você sai num dia desse, de desespero, de sofrimento, você saiu com vontade de tirar a própria vida, inclusive, sim, né? eu tentei, na verdade, De tão né? desnorteada que você estava. E você disse: vou procurar uma igreja. E na sua É, referência era a Igreja a Católica, Igreja e você Católica. foi até a Igreja Católica e estava tendo uma missa, Estava tendo um final de um casamento. final de um casamento. Aí você E eu muda de calma. chorando na rua já com um filho. Eu já tinha, acho que meu filho, se eu não me engano. E eu falei, não, não é possível. Será que nem Deus me quer? Né? Porque era a igreja mais próxima e era tarde da noite, era um domingo, estava chuvoso. E eu falei, não é possível que nem Deus me quer. Mas aí eu fui andando sem rumo, assim, no meio da rua, sem saber para onde ir, saber onde eu ia dormir naquela noite. E, e, e aí eu passei em frente à Igreja Adventista do Lausanne. Só um pouquinho. Quantos anos você tinha, filho? Ai, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu não lembro, pastor. Mas era nessa fase aí, né, da adolescência. E, e Você ainda eu não era uma mulher formada, você era uma adolescente não, nesse período. eu era uma adolescente. É, adolescente. Aí eu passei, né, em frente à igreja, um coral estava cantando. E aí eu falei, olhei assim, eu escutei aquele coral cantando, eu falei, eu não gosto de crente, né? Esse povo que usa saia, não gosto. Mas eu falei, mas eu vou entrar aqui mesmo. Deus está em todos os lugares, em todas as religiões, eu vou entrar aqui. Aí eu entrei, né? Mas eu nem me lembrava que foi a mesma igreja que quando eu tinha 8 anos, lá atrás, os irmãos foram lá na minha casa, levaram a palavra de... Agora a internet da dona Lília deu uma travadinha. Hoje É, estamos num desafio. Pronto, pode continuar que estamos ouvindo você. tá certo. É, eu não recordava, né, que era a mesma igreja que havia pregado para minha mãe, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ter os estudos bíblicos, comecei a frequentar a igreja, comecei a conhecer, né? Só um pouquinho. Quando a sua mãe, quando você lá no meio aparece um adventista que leva o adventismo, a igreja vai rápido até sua mãe. Ela descansa conhecendo a verdade e aceitando Jesus. Sim, Eu sou apaixonado, Lilian, da maneira como Deus é misericordioso e como Ele trabalha para salvar a gente. Eu sou apaixonado por isso, porque Ele provoca a salvação da sua mãe, aceitando como Salvador, e prepara o seu encontro com a igreja. E uma coisa me chama muita atenção quando você chega nessa igreja, eles acolhem você. E sim. rapidamente eles começam a cuidar de você. Se eles tivessem demorado e não tivessem acolhido você, aquela adolescente desesperada, num dia chuvoso, sem saber onde ia dormir, querendo tirar a própria vida, talvez nem tivesse aqui. Antes de eu atravessar a rua, eu imaginei, eu falei, a hora que vier um ônibus, eu vou me jogar embaixo desse ônibus. Eu estava decidida. Eu falei, se vier um ônibus ou um caminhão, eu vou me jogar embaixo do caminhão. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão maravilhoso Você que me disse, naquela Lilian, que hora você me disse que saiu tipo assim, ó, sem saber para onde ir, andando, e de repente você parou na frente de uma igreja que tinha um coral cantando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabia para onde você ia, mas o Espírito Santo sabia onde ele tinha que levar sabia, você. sabia. Você não sabia onde você estava indo, mas o Espírito Santo sabia onde ele tinha que levar você. E Exatamente. por que numa igreja adventista, Lili? Porque ele já tinha plantado lá atrás. É, é. É legal Aí, demais isso, né? antes de eu passar em frente à igreja e ouvir o coral cantando, foi a hora que eu fui atravessar e estava decidida a tirar minha vida. Mas Deus, naquele momento, não passava nenhum ônibus, nada. Não passou nenhum carro. E eu falei, não é possível, meu Deus, não vai vir nenhum carro, nenhum ônibus. E a avenida passa ônibus toda hora e nada de vir. E a chuva começou a apertar, eu falei, vou ter que atravessar.
Aí eu, aí eu atravessei, foi na hora que eu passei em frente à igreja, vi o coral, escutei o coral cantando e entrei, né? E foi Peraí, desse para. Eu consigo ver os anjos lá na extremidade da pista. Dizendo assim, ó, para tudo aí, sem ônibus, sem carro, porque tem uma pessoa que está me ouvindo bem ali. Ela não vai entrar na igreja, então deixa eu apertar a chuva. sim. Ele aperta a chuva para você ter que ir lá para dentro da igreja. E ele falou assim: ó, eu vou ter que colocar a Lilian passando na frente da igreja na hora que estiver cantando o coral, porque se ela passar em si e a igreja não estiver cantando, ela não vai entrar lá. Você está entendendo o tanto que Deus trabalhou para te salvar, criança? Nossa, demais. Olha para mim, você que está adorando conosco aqui. O tempo inteiro Deus age assim. O tempo inteiro Deus age assim para salvar a vida da gente, irmãos. A gente só vai ver isso depois. Mas Deus está o tempo inteiro trabalhando no ser humano mais sujo, mais longe, mais distante, para salvar a vida, provocando movimentos. Eu sempre digo: Deus mexe as peças do tabuleiro da nossa vida para salvar a gente. Ou, para se perder, você vai ter que fazer esforço grande para se perder. Porque Deus faz esforços gigantescos para salvar você. Eu amo o jeito que Deus trabalha, a sua misericórdia, a sua graça, sua bondade. Ele consegue fazer isso individualmente. Ele está preocupado, meus irmãos, olha como Deus é lindo demais. Ele está preocupado com uma adolescente sem direção, sem importância mais na vida, machucada por toda uma história. Deus está preocupado e ele cria toda uma circunstância para salvar a vida dessa menina. Sabe que ele começou? Sabe como é que ele começou a mostrar Deus? Essa avó católica, mãe católica, ela com 8 anos, quando a mãe morre, ela diz assim: eu senti uma paz tão grande naquele dia. Aí eu fiquei pensando, como é que uma criança de 8 anos sente paz na morte da mãe, que é o arrimo dela? Como foi isso? Como é que foi sentir paz no dia da morte da sua mãe? Então, nesse dia, como eu disse, assim que a igreja foi visitar minha mãe e levou a palavra de Deus para ela começou a piorar, né? Ela teve uma piora e ela falou para mim, filha, a mãe não está bem, a mãe vai ter que voltar para o hospital. E eu falei, ai, mãe, de novo? Que era idas e vindas, né? E eu fiquei muito triste e ela foi. E do hospital já desenganaram ela e a minha tia falou, não vou deixar ela morrer em casa, eu vou internar ela numa clínica. E aí levaram ela para a clínica Santa Isabel, aqui em Mariporã. E ela ficou na clínica, acredito que não chegou a um mês, né? E ela faleceu ali. E aí, no dia que ela faleceu, o meu irmão, eu fiquei, né? Como eu era criança, não podia entrar nessa clínica para ver ela. E eu fui dormir na casa de uma vizinha. E aí meu irmão chegou no momento para dar notícia que ela havia falecido, né? E naquela hora eu acordei, era meia-noite. Meu irmão falou, Lília, eu tenho uma notícia para dar da mãe. E eu falei, aí eu levantei, aí ele falou, olha, Deus levou a mãe, né? Deus levou a mãe não está mais entre nós, ela está com Deus. E eu falei, na hora, eu senti que do alto veio uma mão, né? Uma mão assim no meu peito, sabe? E tirou aquela dor, me deu uma paz, um sereno. E eu falei, a resposta que eu dei, eu levantei e falei, nossa, a mãe descansou. E eu não conhecia nada de adventismo, nada ainda da volta de Jesus direito, nada, né? Eu falei, a mãe descansou. E voltei a dormir, porque aquela paz que eu senti, aquela mão do alto que veio no meu peito, aliviou aquele sofrimento, aquela dor. E eu entendo que foi o Espírito Santo, né, de Deus que Ho- me conduziu. hoje você entende que esse mesmo Espírito que conduziu você, ele também te deu essa paz, né?
Não é possível, irmãos, que uma criança de 8 anos ela sinta paz e durma diante da morte da mãe, se não for uma ação sobrenatural. E Deus estava preparando essa menina para salvar a vida dela, como Ele prepara todo mundo. Eu disse para você, para se perder tem que ter um esforço muito grande, porque Deus trabalha de maneira muito intensa para salvar todo ser humano. Porque Deus é bom e a misericórdia de Deus dura para sempre. Guarde isso no seu coração. Ela se converte, depois de algum tempo se batiza, os irmãos da igreja ajudam, ela consegue emprego, inclusive, uma irmã da igreja consegue um emprego no Hospital Adventista para ela trabalhar, enfim, a igreja vai cuidando dela e ela vai amadurecendo na fé. Dos relacionamentos que a Lilian teve, ela teve um filho e que na trajetória algo muito grave aconteceu. Ele era da igreja, saiu, ali orou muito pelo filho, ele voltou, foi rebatizado e estava firme na fé. Esse moço lindo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E foi pela Lília começar a contar essa história que ela está contando o testemunho dela aqui na sala hoje. Como é que é o nome dele, Lilian? Bruno Felipe, Quantos anos meu ele tinha aqui? filho. Aí eu acredito que ele estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. Bom, o que que aconteceu? A Lilian, ele estava trabalhando, muito trabalhador, dedicado, já firme na fé e casado. Ele ele vai estar no trabalho, os amigos chamam ali para uma lanchonete, onde se podia fazer um lanche ali, e ele vai conversar com os amigos naquele lugar de lanche, comer alguma coisa, e entre os amigos tinha um cadeirante. Esse cadeirante foi ao banheiro, e como é uma comunidade bem sensível, uma pessoa entrou, esbarrou no cadeirante, e no banheiro começaram a discutir, e o filho da Lilian sempre foi muito apaziguador, aquele camarada que sempre ajeitava para as pessoas não brigarem. E ele começou a conversar com aquele homem que estava alterado, com o cadeirante, dizendo, não, rapaz, tirando, né? Tirando isso. O camarada não se contentou, disse que aquilo não ia ficar daquela maneira, saiu e voltou algum tempo depois. Quando voltou, já voltou armado. E quando voltou armado, ele começou a disparar, começou a tentar disparar. E o filho da Lília, para tentar evitar um dano maior a um segurança que era amigo dele, ao próprio cadeirante, a outras pessoas, segurou a mão dele, tentando colocar a mão para cima. E nessa hora o camarada foi mais forte que ele. Desceu o braço, deu um tiro na cabeça do filho dela, outro no abdômen e atingiu o segurança no braço. O filho da Lília morreu no local. Isso tem quantos anos, Lília? Completou 4 anos agora no Dia das Mães. Olha como Deus cuida dessa menina. Cuida de você também, irmão. Se você olha para a sua vida e tenta achar as digitais de Deus, elas estão aí. Porque Deus não trabalha, não é só assim com a Lília, ele trabalha com todo mundo. A Lília tinha entrado na sala um mês antes. E quando a Lília entrou na sala, foi disponibilizado para ela o testemunho da Márcia, que o camarada tira a vida do filho da Márcia, a Márcia adota o assassino e cuida desse menino, vai atrás dele nos morros, nas favelas, para salvar a vida do assassino do filho. Eu vou trazer esse testemunho de volta aqui. Ele é muito impactante e falou muito ao coração. Ela estava ouvindo isso, como se Deus estivesse preparando a Lília para viver esse momento de luto. Agora, é trágico o que aconteceu, mas no sepultamento acontece algo sobrenatural que a Lília vai contar daqui a pouco. Mas agora eu queria ouvir de uma coisa de você, Lili. Você perdoou o assassino do seu filho? Sim, claro. Perdoou, perdoei. Quando você pensa, você não o conhece, porque Não. inclusive ele não foi encontrado, mas um parceiro dele que deu vazão para a fuga, ele foi identificado e está sendo julgado. Esse Sim, você viu pessoalmente. vi Você pessoalmente.
Você odeia essas pessoas, Não, jamais, jamais. mas ele teria tirou a vida de um bem precioso para você. Ele tirou um pedaço de mim, né? Porque toda a história, né, que eu vivenciei com o meu filho, né, não está sendo contado aqui detalhes, logicamente, né, do que eu passei, mas eu lutei demais pela vida do meu filho e ele é um filho amado. E quando ele morreu, a gente quando perde um filho, né, ainda mais um filho que você ama, né, abaixo de Deus, logicamente, mas um filho que você é capaz de dar a vida, né, por ele, você entende, sabe, na hora, você entende um pouquinho do momento ali que Deus teve que entregar o filho dele, né, Jesus Cristo, para morrer por nós, né? A dor que Deus da separação, né, do pai com o filho, né? Eu imaginei ali, eu senti um pouco na pele o que o que Deus passou, né, em ter que entregar o filho dele para morrer por nós, né? Lógico que não se compara, né, a dor humana com o plano divino, mas no momento que a gente sofre um luto, né, que ouvir falar que alguém está sofrendo um luto é uma coisa, e quando você passa pelo luto, você Na vida, compreende. na vida sempre é assim, Lilian. Quando o É, corte é no corpo do outro, ele tem uma proporção. Quando o corte é no meu corpo, tem outra. tem outra. Só que quando a notícia da morte do seu filho chegou, você ouviu do tipo, nós não vamos deixar assim, vamos matar e tal. O que que você disse para essas pessoas? Que eu achei Na incrível hora, isso. como eu disse, um mês antes de acontecer essa fatalidade com meu filho, eu já estava em oração, né, orando, clamando a Deus, de madrugada, e uma sobrinha começou a enviar o link, né, da sala para mim. E Deus estava me preparando, né, para essa fatalidade. E quando aconteceu isso, que alguns lá no velório falou, não, isso não vai ficar assim, a gente vai atrás, a gente vai matar ele. Eu falei, eu clamava todo o tempo pelo Espírito Santo, né? Quem estava lá viu, né? Não estou falando aqui por falar, mas eu falava, não, jamais, eu não quero que faça, que mate ninguém, que vá, né? Que não quero jamais que pague com a mesma moeda, jamais. Não quero que mate. Eles falaram, dona, mas não depende do que a senhora quer. Vida se paga com vida. Alguns deles lá, né, falaram. E eu falei, não, eu perdoo ele, né? Perdoo ele. Apesar da dor, né, que ele estava me causando ali. Deixa, Mas deixa eu tentar extrair para os irmãos que estão me ouvindo aqui que eu disse, né, o corte quando é na carne do outro tem uma proporção, quando é na minha é outra. Imagina se isso acontece com a minha filha, como é tão complexo isso, gente. É filho. Aqui, ó, deixa eu mostrar o filho dela. É um jovem bonito, né? Tinha toda uma vida para viver e essas pessoas tiram a vida dele dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sim, ó, 28 anos de idade, isso, morto de maneira brutal, desproposital. A morte em nenhum momento se justifica, né? Mas é terrível a maneira como foi, né? 28 anos perdeu a vida de maneira trágica. É que é que quando a Lilian fala do perdão para o homem que tirou a vida do filho dela, primeiro ela entende assim, como é que eu sou, ela me disse aqui no áudio, como é que eu sou serva de Deus e consigo odiar pessoas? Não dá. Deus não odeia ninguém. Odiar o que ele fez, claro, isso, mas odiar pessoas não. Como é que a Lilian poderia desejar a morte de alguém que está perdido? Que preço é esse? Que preço é esse? Desejar a morte de alguém que está perdido.
A Lília entendeu que isso não é possível para o cristão. Lília, segura um pouquinho. Deixa eu mostrar um vídeo que eu já mostrei, mas ele fala muito. E sexta, o testemunho de sexta é de outra mãe que perdeu um filho, de uma resiliência extraordinária, que ela vai contar para a gente como a sua experiência aqui. Mas eu tenho que mostrar esse vídeo para relembrar. Vale muito a pena a gente pensar nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. É um julgamento e um pai que, o serial killer que matou quase 50 mulheres, foi preso e esse homem matou a filha dele. No meio do tribunal, ele fala. Dá uma olhada. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Isso não é a cena de um filme, não, irmãos. Isso é vida real. O assassino do filho da Lilian, segundo a moral e a ética da sociedade, ele deve ser encontrado, julgado e condenado pelo seu crime. Vai puxar a cadeia dele. Porque isto é a moral e a ética da sociedade. Ele não pode ser odiado. Ele não pode ser odiado. Como é estar na presença do assassino do próprio filho? Como deve ser, não é? Como é que você se comportaria estando na presença do assassino do seu próprio filho?
Como você se comportaria, Lise? Como você se agiria de passo? Como eu agiria? Eu sei de um pai que vai fazer festa. Eu sei de um pai que vai se alegrar. Eu sei de um pai que vai dar roupas novas para o assassino. Eu sei de um pai, eu sei de um pai que vai trazer para a própria casa o assassino do filho. Porque no dia, deixa eu olhar para você aqui. No dia que você chegar no céu e eu, Deus estará na presença dos assassinos do filho dele. Entende, irmãos? No dia que eu e você chegarmos no céu, e pela graça de Deus nós vamos chegar, Deus estará na presença daqueles que mataram Jesus, porque foi o meu e o seu pecado que matou Jesus. E sabe o que ele vai fazer com os assassinos do filho? Vai abraçar e vai morar para sempre com eles. É isso que eu penso sobre Deus. E você tem que perdoar alguém? Por que você está demorando? Você se acha melhor que essa pessoa? Deus vai te levar para dentro da casa dele, tendo você tirar da vida do filho dele. Você acha que você não pode perdoar a pessoa que te machucou? Hein? Fala para mim. Você, Lilia, é um exemplo para gente imperfeita, pecadora como eu, mas está ensinando uma coisa tremenda para a gente hoje. Amém. No dia, no dia do sepultamento do seu filho, você entrou naquela sala para fazer uma coisa e Deus fez com que você fizesse outra. Mais uma vez, como aquela criança de 8 anos, ele agiu de maneira sobrenatural para te dar uma paz. Quando você entrou e viu seu filho no caixão, ele te deu de novo, agora junto com essa paz, ele te deu um poder sobrenatural. O que que aconteceu naquele dia? Fala pra gente. Você pregou naquele dia? Como assim? Preguei, pastor. Eu, eu entrei na sala, eu estava com Covid, como eu disse para o senhor, né? E eu entrei sem conseguir nem ficar em pé, porque fazia 7 dias que eu estava com Covid e eu estava com todas as dores que o senhor imaginar, né? E dor de garganta, dor no corpo, de gripe, enfim, eu não conseguia ficar em pé direito. E a dor da morte do meu filho, dessa maneira trágica, eu não conseguia ficar em pé, né? E quando eu entrei com a intenção de ficar os últimos momentos ali com meu filho, perto dele, né? E quando eu cheguei próximo, assim, ao caixão, é, aconteceu algo sobrenatural, né? Aconteceu algo sobrenatural que é, entrou em mim um sopro, né? Não sei se eu poderia falar isso, mas veio um sopro, né? E me firmou minhas pernas, porque eu estava com tanta dor nas pernas que eu não conseguia ficar em pé. Aquele sopro entrou e me deu saúde, me deu uma saúde, sabe, uma firmeza nas pernas e uma fé, uma certeza da salvação do meu filho que ninguém tirava de mim naquele momento. E entrou em mim e comecei a pregar. Imagina, eu tímida, que, que não consigo falar nem direito perto das pessoas, e eu comecei a pregar, a falar de Jesus, quem é Jesus, porque naquela hora eu falei, não, isso aqui é uma guerra espiritual, eu entendi. E eu falei, eu conheço Jesus, eu conheço Jesus. Jesus não ia deixar acontecer isso com meu filho. Jesus salvou meu filho. Jesus recolheu meu filho para salvação. E eu falei, Jesus é a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso você estava pregando no sepultamento do seu filho. As pessoas que estavam fora da capela que não era a deles pararam e glorificavam a Deus enquanto você Sim, pregava. sim, porque depois a minha filha me falou, né? Ela falou, mãe, a sala em frente estava uma família velando, né? O seu familiar. E a sala estava muito cheia e tinha gente para fora, né? Na porta da outra sala, que era a sala que meu filho estava. E as pessoas, e eu comecei eu não, né? O Espírito de Deus falou através de mim, porque não foi eu, né? E eu não tinha condições nenhuma para pregar, nem para falar, nem para ficar em pé, nem para nada. Mas o Espírito Santo entrou e me possuiu naquele momento e eu comecei a pregar. E as pessoas respondiam amém, glória a Deus, aleluia. Que E coisa. eu preguei Jesus Cristo. Eu acredito que o mesmo poder que tomou você aos 8 anos de idade tomou você naquele dia. E é um sopro mesmo. O Mas, Espírito Santo é o pastor, sopro do poder de Deus, é isso mesmo. sopro que veio do alto, entrou em mim, Você diz, sabe? ele me deu saúde, Saúde, eu senti porque saúde, gente, você não foi tinha algo forças tão... na perna. Acho que o seu companheiro na época estava atrás de você com os braços abertos, com medo de Com os que você braços caísse, abertos, porque ele pensou que eu ia cair, que eu ia desmaiar, que eu não estava conseguindo ficar em pé. e você E foi eu comecei tomada de uma força sobrenatural e pregou a palavra. sobrenatural, porque eu estava já buscando, através da sala de 57, eu comecei a buscar a Deus, batismo do Espírito, para Deus me encher, me perdoar minhas iniquidades, meus pecados. Eu queria ter a certeza do perdão dos pecados e o batismo do Espírito Santo. E naquele momento que eu entrei, eu pensei que eu ia ficar perto do meu filho ali chorando. Não, de repente entrou aquele sopro em mim, sabe? Que quando eu vejo o vídeo passando, né, como eu falei para o senhor, eu vejo o vídeo todos os dias que passa na sala, parece que eu sei que logicamente não é a mesma coisa, mas parece que eu estou revivenciando aqueles Não, momentos que Deus mas eu posso afirmar 100% sem erro, porque pastor, o mesmo espírito que entrou nos ossos secos sempre entrou foi. naquela mãe Ele entrou em desesperada. mim. É Ele o entrou em mesmo, mim. é o mesmo. Só que a Ele gente está tão entrou e desacostumado, Lilian, a gente está tão desacostumado é, desse tipo de novidade que a gente é, é, não, glorifica a Deus pelas vezes que acontece, né? eu fui para a igreja, aliás, eu me batizei, né? Eu tinha 18 anos. E nunca eu tive uma experiência dessa na minha vida. Nunca, nunca. E na hora eu me senti indigna, né? Indigna perante Deus. E na hora veio aquele verso assim: Eis que faço passar de ti a tua iniquidade, assim como ele falou para Josué, né? E na hora eu senti saúde, minhas pernas se firmou e eu comecei a pregar sobre quem é Jesus, sobre que Jesus vai ressuscitar, assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele vai ressuscitar meu filho. Mas eu falava com força, pastor, com autoridade. Olha só que coisa, né? Aquele homem olha para o Ridley e diz assim: Você fez com que a minha crença fosse mais difícil, porque eu tenho que fazer aquilo que Deus pede. Seu Ridley, você está perdoado. Você sabe por que que nós, que provocamos a morte de Cristo, poderemos estar na presença de Deus sem que morramos por causa disso? Porque o próprio Cristo perdoou os meus pecados. É verdade. Deus estará na frente dos assassinos do próprio filho, mas todos eles perdoados pelo próprio Cristo. O Isso é plano não graça, é né? isso é graça, mas Isso é assim, sabe, graça. depurada, Como que graça. a gente pode receber a graça de Deus e não distribuir essa graça para quem não merece? Como é que você recebeu isso, Lília, e você deseja a morte de quem tirou a vida do seu filho? Não tem como, pastor. Eu sei que o corte não é em mim, eu sei que não é, é em você, mas não tem outra chance pra gente. Como Não é que eu tem desejo a... como. É extraordinário Não tem demais como. isso. Não tem É como por isso, a gente Lília, estar em é por isso que Jesus nós e não seremos perdoar. salvos. É por isso que nós seremos salvos. É impossível estar em Cristo e não perdoar.
é Como, verdade pura. como eu recebo toda hora o perdão de Deus, todos os dias as misericórdias do Senhor se renova na nossa vida, e como que eu não tenho não tem como. É inerente a palavra, sério, não sei. Inerente. É, Inerente? Não não tem é de mim como. mesmo, né? É Não Deus tem, não fazendo tem. isso. Ou É, Jesus está dentro da gente e muda a gente, ou então, é entendeu? conversa. É Não tem inerente é como. assim, olha. E Inerente assim, é. você só sabe o que é graça quando você realmente tem que liberar, né? Um favor imerecido a alguém. E aí você entende o que que é graça, né? Olha, vou te Eu falar. estou ouvindo, eu estou ouvindo esta frase da mãe que perdoou o assassino do filho. Tá entendendo o que está acontecendo aqui, irmão? E detalhe, pastor, eu ainda estou sofrendo a dor, né? Eu fazem 4 anos, eu estou me recuperando porque eu fiquei um ano acamada, né? Com depressão, transtorno, como eu te falei. E faz um ano que eu estou sem medicações, graças a Deus, porque a minha medicação agora é a leitura da palavra, a busca do Espírito, e Deus tem me fortalecido, Deus tem me Você, acalmado, você tem me me disse, acalmado. você me disse no seu testemunho que agora você quer pregar a palavra, quer viver no Agora Espírito, quer ser eu quero, rebatizada, porque você eu sente quero, necessidade de uma renovação sim, em Cristo. Você quer experimentar esse negócio. Você falou assim: eu não quero um negócio de fora para fora, eu quero um negócio não, de de dentro para dentro. fora, né? Eu tenho, assim como todos nós, né? Fraquezas, fraquezas não, um espinho na carne, né? Vamos dizer assim. E a Inclinações gente, pecaminosas, né? Todo mundo tem. e eu não posso viver sem o Espírito Santo de Deus. Não posso viver. Ou ele vive em mim, através de mim, ou então ele pode me levar. Não dá. Não tem como, né? Eu Eu quero preciso do você. Espírito. Você diz assim: eu quero renovar minha vida com Deus. Eu peço o batismo para Ele transformar de dentro para fora. Eu De sou uma dentro para fora. pessoa muito nervosa. Quero deixar de ser nervosa. E Eu quero me ele tem rebatizar. me, aos poucos Deus está me moldando, viu? É isso aí. Mas é assim mesmo. Eu quero Estou trabalhar no para processo. renovar minha vida com Deus, aprender a andar no Espírito. Eu peço para que Ele faça uma limpeza, a limpeza que Ele quiser fazer dentro Eu de sei. mim. É isso. Deixa eu perguntar aqui para a gente terminar esse testemunho. Eu conversaria com você a manhã inteira, né? Diga-se de passagem, porque é muito bom, edificante. Deixa eu Uhum. perguntar para você, o quanto a Sala 57, nesse momento tão crucial que entrou na sua vida, te ajudou a acomodar de maneira adequada essa dor pelo falecimento e luto pelo seu filho, ajudou você a perdoar essas pessoas e hoje está reconstruindo sua caminhada. O quanto a Sala é responsável por isso? Nossa, demais, né, pastor? A sala, todos nós estamos aqui buscando o Espírito, ser batizados pelo Espírito, né? Para desaguar, né? Porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue, né? Obedecer a Deus, fazer o que Deus pede. A gente, por nós mesmos, a gente falha muito, né? Por mais que você se esforce, por mais que você lute, você acaba deslizando, né? Não cumprindo com o que Deus quer. Então, não existe vida sem o Espírito, né? Não existe vida sem o Espírito. E a sala, ela, ela é um lugar, é um momento em que nós buscamos ser batizados, ser cheios do Espírito. E no dia do velório do meu filho, eu entendi. Quando aquele sopro se recolheu, eu entendi que algo me disse assim: você tem o Espírito, mas você precisa buscar mais. Você precisa se encher do Espírito. E eu entendi que é como se eu tivesse pela metade com o Espírito, mas a outra metade eu ainda preciso buscar, né? Então, a sala, ela favorece esse momento, né? Esse, esse
colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque antes mesmo da gente entrar na sala, a gente precisa buscar Deus, né? Ter a intimidade, comunhão com Deus, né? Vou repetir o que eu disse para você enquanto conversávamos para esse testemunho vir ao ar. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Você, para mim, pecadora como eu, precisando de ajustes diários, mas você é um exemplo para mim, viu? Um exemplo. Obrigada, pastor. Posso repetir? Opa, deve. Eu amo você e a sala toda. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio muito mais em Deus do que vocês existem. E o pastor, eu tenho um carinho muito por todos vocês, mas o pastor Abdoral, quando ele prega, eu vou falar para você, a gente sente assim a presença de Deus, né? E eu tenho um carinho muito especial por ele, viu, pastor? Ele não me conhece, mas eu conheço. Ele vai ouvir isso com É o certeza. pastor Abdoral. Como Deus fala comigo através dele, viu? Vou falar para você. É a coisa mais linda que eu acho. É esse negócio da diversidade que a gente tem aqui, Demais. das maneiras da abordagem. Eu chego no coração de alguns com mais força, o pastor Abdoral chega no coração de outros, o Sim. Celso que pregou hoje, o pastor Esmeraldo, o pastor Adevaldo, a Thalita, é tão bonito esse colorido, O né, Espírito que distribui, né? é lindo, eu amo essa diversidade, gosto demais de ouvir isso. Obrigado, Verdade. obrigado, obrigado. Deixa eu orar com você. Pastor Abdoral Olha, teve que eu, se eu, ausentar, eu senão eu ia tenho pedir para ele orar aqui, por você. ontem aqui eu estava fazendo o mural do quarto de guerra, viu? Eu tenho meu Aham. quarto de guerra. Eu tenho meu quarto de guerra, viu? Que Quem bom, que bom. quiser, pode pedir aí oração. Brigadíssimo, que Deus te abençoe. Eu vou chamar aqui a Vera Portes para orar, hoje está fazendo aniversário. Olha lá que bonita a decoração da dona Vera Portes. Feliz aniversário, viu, Verinho? Vou orar por você agora, tá? Eterno Deus, obrigado pela vida da Lília, pelo testemunho dela, Senhor. Como é forte tudo isso. Como é forte tudo isso. Obrigado porque ela tem reconstruído sua trajetória e muito agradecido pela Sala 57 ajudá-la a construir tudo isso e ainda estar no caminho, entendendo tudo que é necessário para uma vida cristã. Abençoa a Vera, está fazendo aniversário, uma amiga da Sala 57, vive esse ambiente, é uma benção. Que o Senhor dê anos e anos de vida para Vera continuar sendo uma benção. Assim, eu oro por todos os aniversariantes desse mês e todos se sintam agraciados com as bênçãos de Deus. Continua conosco nesse dia, batizando-nos com teu Espírito, Jesus, e o Senhor Espírito Santo nos guiando como um grande conselheiro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Terinha, feliz aniversário, lindinha. Um grande abraço, viu? Tão lindinha. Obrigado, Lilian. Deus te abençoe. Um Pastor, grande dia. Oi. obrigada. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade de vir aqui e falar tão abertamente sobre a sua vida. Sei que edificou a vida de tantos outros. Amém. Deus seja louvado. Amém. Um grande abraço, um grande dia na Bom, presença de um Deus. bom dia com alegria. E vamos soltar agora mesmo. Tchauzinho, Ai, um ai. abraço. Tchau. Ai, irmãos, hein? Tanto testemunho, Leila, e tantos outros que não chegaram para a gente ainda, Não é, né? pessoal? Está na hora de você mandar seu testemunho, gente. Interessante, né? A gente começou com o pastor Celso pregando ali com aquela voz mansa, né? Gostosinha de ouvir. E terminamos com o testemunho com a Lília com essa vozinha mansa também. E no Claro, meio eu tô de vamos. Bora, irmão, acorda, né? e no meio do senhor e o pastor Ideraldo, né? Com o vozeirão. É bom demais isso, né? Bom preparo o nosso dia. Bom Leilinha, dia. vamos pro Bom Dia com Alegria? Vamos lá.
Porque assim, ó, eu vou pedir um bom dia com alegria Bom agora, velho, dia de gente com que foi alegria. Dia com perdoada. alegria. Bom Bom dia com dia Com alegria. alegria, pastor Bom Wagner. dia, bom dia. Feliz Bom aniversário, dia, Pericó. da palavra de Deus. Muito Bom bom. dia, pastor Parabéns, Wagner. Maria! Feliz Parabéns pela aniversário, Oba! parabéns.